Que Deus nos dê graça para falar sobre esse assunto. O tema de hoje, anote aí. Gostaria que vocês anotassem, eu não posso ser longo, que hoje nós temos uma comemoração final, mas há algo no meu coração muito direcionado. O tema desta manhã é a nossa identidade, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Isso é um tema usado em várias reuniões para pessoas novas dentro da igreja. Eu queria falar desse assunto com bastante calma. Eu vou apenas citar textos, são vários textos. Eu gostaria que você anotasse esses textos. A nossa nova identidade em Cristo Jesus. Eu queria começar, talvez falando do livro de Hebreus, capítulo 4. A nossa nova identidade em Cristo Jesus. Muito bem. Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos e estamos no descanso. Eu queria, de início, fazer um quadro aqui, uma imagem. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, ali havia uma sombra da realidade espiritual. E quando nós vemos o Antigo Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias do Antigo Testamento, porque há uma sombra de uma realidade do Novo Testamento. Muitos estão numa imagem de cristianismo ou do evangelho, talvez voltada para o que Israel passou quando saiu do Egito. Israel foi eleito, foi chamado por Deus, mas eles estavam escravos. Veio Moisés e conduziu o povo até a terra prometida. E para eles chegarem à terra prometida, eles passaram por um deserto. O capítulo 3 do livro de Hebreus e o capítulo 4 do livro de Hebreus explica por que eles não entraram num descanso. Mas parece que essa trajetória do povo hebreu ao longo de um deserto fala muito mais alto do que propriamente a verdade do Novo Testamento. Eu vou ter que explicar isso bem devagarzinho. Muitos cristãos hoje parece que estão nessa trajetória de estar na igreja, vivendo a sua vida em São Paulo, como se fosse num deserto, e esperando o dia chegar na cidade celestial. Mas não é bem isso que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus nos mostra que aqueles homens do Antigo Testamento tiveram que passar pelo deserto, porque havia
incredulidade dentro deles. E eles foram provados no deserto. E mesmo uma geração morrendo, uma nova nascendo, ao chegar na terra prometida, eles ainda precisavam ser forjados, porque apesar de Deus ter dado a terra para eles, eles encontraram gigantes naquela terra. Em outras palavras, havia muita coisa na vida daqueles homens que precisava ser burilado, trabalhado, para eles saírem de uma mentalidade de escravos, para terem uma mentalidade de reino, de um povo liderado por um Deus Todo-Poderoso. E foi muito difícil. Em muitos momentos eles quiseram retroceder. Em muitos momentos eles quiseram voltar para o Egito. Em muitos momentos eles quiseram desistir do local ou da posição que Deus estava chamando aquela nação. Isso é o Antigo Testamento. Isso aconteceu, isso é uma realidade, a Bíblia fala, e é tão verdade, palavra de Deus, que no Novo Testamento é citado esse fato. Mas eu quero ministrar hoje com muito cuidado, é que nós não podemos ter essa postura de derrotados, se arrastando pelo deserto, esperando que um dia a gente venha morrer e aí sim tudo vai acabar, o problema vai acabar e agora a gente vai morar no céu. Deus não te chamou para se arrastar durante a sua vida aqui na terra, pastor, amém? Nós não podemos aceitar essa realidade que o inimigo tenta nos impor, que o inimigo tenta colocar em nossa vida, que o inimigo tenta nos amedrontar, a tal forma que a gente, em vez de perceber a nossa postura, a nossa nova identidade que nós temos em Jesus Cristo, a gente se coloque como os mais coitadinhos desta terra. Eu vejo muitos cristãos dando uma de coitadinho. Coitadinho de mim. Ninguém olha para mim. Essa pessoa não olha para mim. O inimigo tenta nos afrontar com essas coisas. E se nós não atentarmos para a nossa nova identidade com Cristo, nós vamos nos arrastar durante a nossa vida inteira. E Deus não quer isso. Diga a pessoa ao seu lado, Deus não quer que você se arraste na sua vida. A nossa nova identidade com Cristo Jesus. Vamos citar alguns textos aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Um texto que a pastora Elizabeth muito usa. 1 Pedro 2, 9. Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, anote esses versículos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que vos chamou das trevas para um propósito. Que vos chamou das trevas
para um propósito, para a sua maravilhosa luz. Quando Moisés desceu do monte, isso está no Antigo Testamento, ele passou 40 dias no monte. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Moisés teve a experiência de estar muito próximo de Deus. E por estar muito próximo de Deus, o rosto dele começou a brilhar. E a Bíblia diz para nós aqui, que o Senhor nos chamou da escuridão, aonde não há brilho. Nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, Ele nos deu esse propósito de nós brilharmos nesta terra. Eu conheço muitos cristãos que sofrem bastante, mas eles chegam em locais, as pessoas olham, mas como há esse brilho em seus lábios, há como esse brilho em seus olhos, eu sei o que você tem passado na vida, eu sei as lutas que você tem encontrado na vida, mas eu não sei como há brilho em sua vida. Por que há brilho? Porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Você foi transportado, você foi tirado das trevas, do local onde não havia brilho, não havia beleza, e você foi transportado. Você não mudou de emprego, você não mudou de cidade, você não mudou de casa, você não mudou de família, mas você saiu das trevas e foi transportado para a luz de Deus. Por isso, meu amado, não importa qual casa você esteja, não importa qual família que você está, não importa qual emprego que você está, você tem condições de ter brilho no rosto. Essa é a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Nós devemos acreditar que o Senhor nos chamou para esse grande propósito. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele fala a mesma coisa. Colossenses, capítulo 1, verso 13. A Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele nos tirou e nos transportou. Esse verbo está no passado. Você não será transportado, você foi transportado. Você não será lá depois de morrer, lá no futuro. Você foi, já aconteceu. Você foi tirado, você foi liberto do império das trevas. E foi, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino de Jesus. Jesus, ele é o Filho do amor de Deus. Jesus saiu de dentro de Deus por amor. Jesus, ele saiu da comunhão íntima com o Pai, deixou a sua glória e veio até nós. Por isso, ele é o Filho do amor de Deus. Ele saiu do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que o seu Filho saiu desse sentimento, desse desejo, desse propósito. Deus decidiu nos amar. E quando Jesus fez isso, nós fomos libertos do império das trevas e nós fomos transportados.
Mas eu continuo morando na mesma casa, mas eu agora estou dentro do reino do Filho do amor de Deus. Isso é um fato. Diga à pessoa do seu lado, você está no reino de Deus. Amados, essa é a nossa identidade em Cristo. Quando alguém aceita Jesus, naquele exato momento, ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Eu me lembro quando eu passei por essa experiência. Eu tinha 12 anos de idade. Em um segundo eu era um menino qualquer, mas no segundo depois, eu percebi que eu estava em um outro ambiente. Em um segundo, um ambiente espiritual. Hoje eu tenho essa maturidade, naquela época eu era um menino. Eu não sabia dar essas explicações. Mas em um segundo, a atmosfera espiritual ao meu redor e dentro de mim tinha mudado completamente. Isso a Bíblia chama de novo nascimento. E agora, quando está em Cristo Jesus, essa pessoa que está em Cristo Jesus, ela teve essa experiência de ser transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. E veio um sorriso diferente no Evandro. Quando eu cheguei em casa, as pessoas viram que havia uma diferença no rosto do menino de 12 anos, Evandro. Ele não sabia explicar, ele não sabia falar, mas havia uma realidade. Amado, se você está aqui nesta noite buscando alguma coisa, se você está nessa igreja buscando algo, se você está ouvindo essas palavras, entenda que Deus quer que você perceba que Ele quer estar dentro de você. Talvez você espere alguma coisa externa acontecer, mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus quer estar dentro de você. Diga a pessoa ao seu lado, dentro do seu coração. A nossa nova identidade em Cristo Jesus. Agora que eles saíram das trevas, eles não estarão. Eles estão em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, verso 1. 1 João capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Vou repetir, 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. O novo nascimento acontece aí, quando eu creio em Jesus, quando eu sou convencido por Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, nesse momento eu nasço de novo. E essa pessoa ela não será, ela é nascida de Deus. Amados, eu estou falando aqui de fatos reais, concretos. Não será no futuro, não será na terra prometida, não será na volta de Cristo, mas agora, nesse exato momento, quando alguém acredita que Jesus é o Cristo, ele é nascido de novo. Nesse exato momento ele nasce de novo.
E começa uma nova identidade. Ele é transportado em um piscar de olhos do império das trevas para o reino de Deus. Isso é imediato. Isto é na hora. Você não precisa se arrastar. Você é. Você não precisa buscar no futuro. Você já tem. Você não precisa procurar uma terra prometida. Você já está dentro do reino de Deus. Posso ouvir amém? Isso é muito importante. 1 João capítulo 5, verso 10. 1 João capítulo 5, verso 10 diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem, ele não terá, ele tem. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Mas aquele que crê no Filho, que recebe o Filho, este tem dentro de si o testemunho. Ninguém mais tira de você. Você tem, você não terá, você já tem. Não é se arrastando para o futuro. Você já tem dentro de você um testemunho. Aquele que crê em Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, amados, essas realidades acontecem imediatamente em nossa vida. Nós começamos a ter um novo RG, uma nova identidade, carteirinha de identidade, uma nova identidade nós temos. Ela se expressa de várias formas, mas nós já temos um novo registro. No outro dia a gente pode falar do que acontece no livro da vida. Há um registro, algo registrado, algo estabelecido, algo confirmado, algo autenticado. É algo real, é algo autêntico. Não é algo a ser buscado. Quando nós cremos em Jesus, essa é uma realidade. 1 João capítulo 5, verso 12. Vai anotando esses versículos. 1 João capítulo 5, verso 12 diz o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida. Você não terá a vida, você tem a vida. Você tem a vida eterna dentro de você. Você tem eternidade, você tem a vida de Deus. Deus é eterno. Se você tem Deus, você se torna agora um ser eterno. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. A vida dentro de você. Você não precisa lutar para ter vida. Você já tem vida dentro de você. Amados, quando você começa a ver essa identidade, amados, o que está no registro, quem é o seu pai, aonde você nasceu, de que país você pertence, não é assim os documentos? Eu estou citando aqui de coisas que estão documentadas pela palavra de Deus, o que você realmente tem dentro de você, a sua nova identidade em Cristo Jesus. Deus não te chamou para se arrastar, Ele já fez tudo para que você tenha todas as coisas para você brilhar. Você tem todas as coisas para você brilhar, porque você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? A Bíblia, quando nós já falamos aqui no livro de Hebreus, nós entramos no descanso. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3. Desculpa, Hebreus 4, de 1 a 3. Já lemos esse texto. Hebreus 4, de 1 a 3. Quem tem Cristo entra no descanso de Deus. O povo de Israel procurava uma terra prometida para descansar. Ele estava no meio do deserto.
sol quente, apesar de todo o milagre de Deus, mas eles enfrentaram a caminhada, eles enfrentaram dificuldades, mas, amados, eles passaram por isso tudo, porque dentro deles havia incredulidade. Mas aqueles que creem, aqueles que recebem a Cristo, aqueles que acreditam no Senhor, eles entram no descanso de Deus. Há um descanso de Deus em você. Amados, quando a pessoa não está descansada, ela se torna uma pessoa estressada. Você já viu uma pessoa estressada? É até perigoso andar do lado de pessoas estressadas. Mas quando você está descansado, e esse descanso, amados, é um pouco mais do que essa sensação de algo bom físico, mas é um ambiente de segurança. Quando você está num ambiente de segurança, você descansa, você não fica tenso na vigilância para ver se alguém vai bater em você. Não, há uma segurança, então você descansa a guarda. Entenda o que eu quero dizer, descansar a guarda. Você não precisa ficar tenso. Se alguém tentar, por exemplo, falar uma calúnia contra você, você está descansado, porque você tem uma identidade. Você não precisa ficar tenso, tentando justificar, ou tentando se defender. Você tem uma identidade. Muitos cristãos, amados, estão se arrastando hoje, porque não estão entrando nesse descanso. Há esse descanso dentro de você. Há esse testemunho dentro de você. Você precisa entrar nesta linha. Se você se inclina, pastor, mas por que muitas das vezes estão se arrastando, meu amado? E a Bíblia fala que existe 2 caminhos para você caminhar hoje. Eu estou falando de uma identidade, meu amado. Mas você pode caminhar por outro caminho. Você, em vez de andar por essa identidade, por essa postura, Paulo um dia foi humilhado na prisão. Ele disse: alto lá, eu também sou cidadão romano. Eu também sou cidadão romano. Não me trate assim, não. Eu tenho uma identidade. Eu tenho uma posição. Meu amado, quando você entende a sua identidade, você caminha por a direção dessa identidade, você começa a caminhar na revelação do Espírito Santo, quem você é em Cristo Jesus. Você tem um caminho terrível que se chama o caminho da carne. A carne te leva a se arrastar. A carne te leva a você passar vergonha. A carne te leva a você passar dores. Mas, meu amado, não ande na carne. Ande na revelação do Espírito. Quem você é em Cristo Jesus. Você tem essa identidade. Use esta identidade. Caminhe na direção desta identidade em Cristo Jesus. Não caminhe pela carne. Não deixe ninguém rasgar a tua identidade. Ainda que tentem rasgar essa identidade, não conseguirão rasgar nos céus, porque é dos céus que veio esta ordem. Foi do céu que foi liberado esse documento. É dos céus que há o registro. Foi Deus que registrou, não foi os homens. Foi Deus que fez isso por você, não foi os homens. Não foi pelo teu esforço, mas foi pelo esforço do sangue de Jesus Cristo. Foi pelo penoso trabalho da alma de Jesus Cristo. Ele te deu essa identidade. Por isso, não seja levado por aquilo que os homens querem. Eles querem rasgar essa identidade. Tenha consciência dessa identidade. Viva nessa identidade. Porque é viver pela revelação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus te fala para isto. O Espírito de Deus te leva para isto. O Espírito te controla nisto. O Espírito te garante nisto. Esta é a verdade. Você precisa andar nisto. Você tem uma identidade, uma nova identidade em Cristo Jesus.
Jesus falou uma coisa interessante, João 14, 2. Abra sua Bíblia. João 14, 2. Esse é um texto maravilhoso. João 14, 2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus não está preparando o céu para nós, o céu está pronto. Jesus não foi preparar uma terra. O céu é do Senhor, nada abala os céus. Mas Jesus foi nos preparar um local de glória. Uma posição de glória. Uma posição de importância. Quando Jesus se assentou à direita de Deus Pai, no livro de Efésios diz que nós, em Cristo Jesus, também estamos assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Não pense num trono. Às vezes a gente fala sobre assentado, como alguém está dizendo que é uma posição, você tem uma posição espiritual. Cristo preparou essa posição para ele, porque ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus. E está à direita de Deus Pai. E nós que estamos em Cristo, de fato nós estamos em Cristo, então a nossa posição ao lado de Deus Pai é uma posição de relevância. Foi isso que Jesus foi fazer, nos preparar uma posição de relevância, porque ele venceu a morte, ele não ficou retido e separado eternamente de Deus Pai, mas ele venceu a morte e subiu aos céus como um representante de toda a raça humana. E está à direita de Deus Pai, e todos aqueles que são um com Cristo, que Cristo tem, o que Cristo está, onde Cristo está, nós estamos também com Ele, porque somos um com Ele. Posso vir amém? Ele nos preparou este lugar. Abra sua Bíblia, Efésios 2,6 fala sobre isso. Efésios 2,6. Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Meu amado, não se veja sentado, acomodado. Não se sinta, não pense essa questão de assentado como sendo uma postura de... Não, ele está dizendo que ele te preparou um lugar, dizendo que você tem uma posição de relevância agora. Você antes estava humilhado e agora Deus te colocou numa posição de destaque. Você é uma pessoa destacada nos céus, porque você está unido com Cristo. Diga à pessoa ao seu lado: você tem um destaque nos céus, porque você está unido com Cristo. Isso é importante para você? O que é o Evangelho? Boas novas, boa notícia, salvação em Cristo Jesus. Agora pense nesse quadro. A boa notícia do Evangelho é esta: que Deus resolveu agir nos homens. A boa notícia é essa. O Evangelho é isso. Deus decidiu agir nos homens. Os homens estavam perdidos nos seus delitos e nos seus pecados. Mas a boa notícia é essa: que Deus
resolveu agir nos homens. Entenda essa linguagem, tá? Deus resolveu. Deus sabe todas as coisas. Não queira me bombardear teologicamente. Eu sei que você sabe teologia mais do que eu. Eu sei disso. Calma. Eu estou aqui apenas usando uma figura de linguagem, alguma coisa para te ajudar. Os homens estavam perdidos em seus delitos e pecados. O Evangelho é isso. Deus decidiu agir nos homens e levantar sobre a terra de perdidos uma nova raça, uma raça eleita de sacerdotes reais, com o propósito de proclamar as virtudes de Deus. Pouco amém. Com o que você está preocupado? Com o que você está preocupado? Está preocupado com churrasco? Há muitas pessoas que se arrastejam na terra. Amados, eu falo de cadeira aqui, meu amado, eu sou pastor de você. Eu sei aonde você se arrasta. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa mensagem. Há muita agitação no nosso meio. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa revelação. Porque, meu amado, esse rastejar, você não consegue ir muito adiante. O que eu quero te ajudar aqui com essa mensagem é você parar de ficar se rastejando, se colocar numa nova posição. Onde as coisas começam a fluir melhor. Onde as coisas começam a acontecer melhor. Não impeça a obra de Deus na sua vida, decaindo da identidade que Cristo te deu. Não impeça aquilo que Deus tanto preparou para você, e você virar as costas para o projeto de Deus, e começar a ter um comportamento de pessoas que vão se rastejando, e elas sempre, mas pastor, eu estou passando por isso, pastor, será que o senhor não compreende a minha luta? Será que o senhor não compreende? Amados, mais do que essa compreensão, eu compreendo que você tem uma nova identidade, não falta luz para você. Eu estou tentando te ajudar, meu amado. Eu estou tentando te ajudar. Porque os céus se moveram ao seu favor. O Senhor preparou todas as coisas para que você fosse retirado de uma posição de uma humilhação e ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Em João 1, 12. Em João 1, 12. É muito difícil, às vezes, nós que nos acostumamos a andar na carne, começar a atentar para as coisas espirituais. É muito difícil, muitas das vezes, que nós nos acostumamos a andar nos nossos próprios pensamentos, a nos abrir para ouvir a voz do Senhor. Sabia disso? E como vencer essa dificuldade? Com as práticas espirituais. Eu estava falando com os irmãos esses dias, quantas vigílias de oração, quanto tempo de estar falando com o Senhor, para que teu espírito subjugasse a carne, e muitas das vezes em jejum. Por que em jejum? Porque muitas das vezes a carne falava mais alto, muitas das vezes a carne tentava te dominar, muitas das vezes a carne te levava para baixo, muitas das vezes a carne te levava para você se sentir cansado. E muitas das vezes você vai ter que disciplinar a sua carne e falar, não, você não vai me dominar, eu vou afinar os meus ouvidos, ouça o que eu estou falando, eu vou afinar os meus ouvidos com a voz do Senhor, e você, carne, não vai me dominar.
Amado, mas se você nunca fez jejum, é hora de você começar a fazer jejum, porque, meu amado, há coisas, há opressões, há lutas sobre a sua vida, porque você está dando mais valorização à carne. Quando eu falo carne, é todo tipo de carne, até mesmo andar simplesmente sem orar, isso é viver pela carne. Andar na carne não significa deliberadamente em pecado, mas muitas das vezes andar na carne é viver sem orar. E fica muito mais difícil você entender as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Mas esse homem, ele é espiritual por quê? Porque ele fala com o Senhor. Porque ele gasta tempo na presença do Senhor, querendo ouvir a voz do Senhor. Mas muitos aqui estão achando que a minha vida está boa, está caminhando, está tudo ok. E muitas das vezes, amado, você não está percebendo que você é cego, pobre e nu. Você está muito aquém daquilo que Deus gostaria que você estivesse. Não ande pelo deserto, mas caminhe brilhando como Cristo mandou você brilhar. Não se rasteje, mas caminhe na posição que Deus te deu. Eu preciso andar um pouco mais rápido. João capítulo 1, verso 12 diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A Bíblia diz, eu quero ressaltar a questão de poder. A Bíblia diz que há um poder. Talvez você possa pensar, como eu vou conseguir ouvir a voz de Deus? Há poder para isso. Como eu posso entender as coisas de Deus? Há poder para isso. Como eu posso perceber a vontade do Senhor? Há poder para isso. Como eu posso romper todas as coisas que de uma certa forma me atrapalham para ter comunhão com Deus? Há poder para isso. Quando você dá ênfase ao poder de Deus, quando você dá ênfase ao mover do Espírito de Deus, quando você deseja a ação sobrenatural, poderosa da parte de Deus, você começa a romper e você tem isso em você, porque a Bíblia diz, Deus deu poder a nós para se tornarmos filhos de Deus. Qual é a expectativa dentro da sua vida de receber poder de Deus para que você entenda, veja, compreenda, quando você falar, quando você ministrar, quando você falar alguma direção para a pessoa e sair com sabedoria, com força, a tal ponto que aquilo penetre o coração daquela pessoa e separe as coisas erradas e as coisas certas de dentro da pessoa. A Bíblia diz, há poder para isso. Deseja o poder de Deus. Diga a pessoa do seu lado, deseja o poder de Deus. Pare de abrir a boca e diga para ele, deseja o poder de Deus. Pare de ficar distraído no culto e deseja o poder de Deus. Você tem expectativas para o poder de Deus? Você tem expectativas que o poder de Deus te traga a sensibilidade das coisas espirituais? Ou você come e dorme todos os dias? Você tem uma nova identidade. Você pode respirar os céus. Diga à pessoa ao seu lado, você pode sentir a brisa dos céus todos os dias. A Bíblia diz que muitos não entraram no descanso de Deus porque havia dentro deles incredulidade. Não pode haver perverso coração de incredulidade em nossas vidas. Tem que haver expectativas. Quando não há expectativas, você está se afundando na carnalidade. Quando você não tem expectativas de que você é um ser espiritual, com poder para ouvir outro ser espiritual, que é o Senhor Jesus, você está entrando para o caminho da carne. Avançando esse texto, 2 Coríntios 5,17, abra sua Bíblia, esse é um versículo famoso demais. Talvez muitos não compreendam esse texto. 2 Coríntios 5,17.
2 Coríntios 5,17. Diz assim, vamos ler do 16 ao 17, só para você ter uma pequena noção disso. 2 Coríntios 5, de 16 a 17, diz o seguinte: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, não conhecemos mais ninguém pela carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, se vemos Jesus pela carne, apalpamos Jesus, caminhamos com Jesus quando Ele esteve em carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Entenda o que ele disse no versículo 16, antes muitos apóstolos apalparam Jesus. João fala isso na sua primeira carta, nós apalpamos o verbo da vida, eu coloquei a mão lá, eu sei quem é Jesus. Mas um dia Tomé disse algo muito sério: se eu não tocar a mão nas feridas de Jesus, eu não vou acreditar. Tomé poderia ter morrido fulminado naquela hora. E quando Jesus chegou, entrou na sala e disse: Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé. Toca aqui, ó. É isso aqui que você quer? Toca aqui. Está satisfeito? Você tocou na ferida? Mas eu digo para você, Tomé, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós muitas das vezes queremos conhecer as coisas de Deus apalpando a matéria. Deus é Espírito, e o nosso relacionamento com o Espírito de Deus tem que ser em Espírito, ainda que tenhamos apalpado o verbo da vida. A Bíblia está dizendo, agora já não é mais assim. Aquele que está em Cristo é nova criação de Deus. E as coisas antigas, essa maneira de lidar com Deus, tentando apalpar, agora água benta, agora uma rosinha. Ah, se o Senhor não colocar a mão, se não for aquela pessoa colocar a mão na minha cabeça, isso nada vai acontecer. Um dia Jesus falou sobre isso. Um centurião falou: olha, não precisa vir na minha casa, basta apenas uma palavra tua. E Jesus falou: eu não encontrei fé em todo Israel como esse homem, porque ele não queria que eu fosse lá tocar ele, mas ele disse, ele acreditou que eu sou do reino, e quando dá uma palavra de ordem no reino, o reino de Deus se movimenta. Faz tempo que eu não falo sobre essas coisas. Faz tempo que eu não falo desse texto, texto perigoso. Mas um dia o primo de Jesus pediu socorro para Jesus. João Batista estava preso, ouça o que eu vou falar. João Batista estava preso. E ele quis dar um acenozinho para Jesus. Jesus, olha, vem cá, vai, fala com Jesus. Pergunta para ele se é ele ou devemos esperar outro. Em outras palavras, vai lá ver se Jesus se toca. Eu fui o profeta de Jesus. Eu anunciei Jesus. Eu falei para as pessoas a respeito de Jesus. E agora eu estou preso aqui. Eu vou morrer. Jesus, me ajuda. Eu estou preso. Socorro, Jesus. Eu anunciei o teu grande nome, Jesus, agora eu vou morrer, Jesus. Será que eu tenho que esperar outro? Será que é o Senhor mesmo? Oh, meu Deus. Jesus não foi lá libertar João Batista. Jesus morreu, ou melhor, João Batista morreu degolado. Mas Jesus fez uma coisa. Quando Jesus ouviu esse pedido de socorro de João Batista, Jesus curou cegos, aleijados, paralíticos, pôs em operação o poder dele. E disse, vai lá e diga a João Batista
que os cegos só são cegos até chegar em mim. Porque quando os cegos chegam em mim, eles veem. Os paralíticos só são paralíticos até chegar em mim. Porque quando eles chegam em mim, eles andam. Os surdos só são surdos até chegar em mim. Porque quando eles chegam em mim, eles ouvem. Meu Deus. O que Jesus estava falando para João Batista era isso. João Batista, você anunciou para o mundo que eu sou a solução dos homens. Você anunciou para o mundo que eu era o Messias. Você anunciou para o mundo que eu era o rei ungido. Se eu for João Batista, nessa prisão pela carne, de noite, e quebrar essas cadeias pela carne, e arrebentar com as cadeias e te libertar, e te fazer fugir dessa cadeia pela carne, eu vou anular toda a sua pregação, João Batista. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Homens no passado estavam em cadeias como João Batista. E lá, em vez de eles correrem para a carne, eles correram para os céus. E começaram a adorar o Senhor de toda a terra. E a mesma experiência veio. O poder de Deus veio. E as cadeias foram rompidas. E aqueles homens foram libertos. A diferença entre Paulo e Silas na prisão e João Batista, meu amado, está sendo gravado. Isso é algo muito sério. Não quero tocar na unção de João Batista. Quem sou eu para falar dessas coisas? Mas a diferença da atitude de João Batista para Paulo e Silas é que João Batista pediu socorro e queria que Jesus viesse, ainda que fosse para a carne, para libertá-lo. Mas Paulo e Silas já viviam no descanso de Deus e sabiam que para Deus vida e morte era tudo a mesma coisa. Deus está em todos os lugares e o importante era eles estarem em comunhão com Deus, seja na vida ou seja na morte. São coisas diferentes, amados. Eu preciso voltar aqui, que senão eu vou longe nessa história. A Bíblia fala que quem crer em Jesus tem a vida eterna, João 6,47. A Bíblia diz em João 14, verso 11, diz o seguinte: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Em 1 Coríntios 6,17 diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, por que você nasceu? Deus te fez viver nesta terra e Ele quis habitar dentro de você, porque agora Ele dentro de você, a esperança da glória, da manifestação da glória de Deus na terra. Ele não veio aqui para apenas te abençoar, te libertar de cadeia, te libertar de dívida, te libertar de desemprego, mas Ele quer viver em você. Você é um espírito com Ele. Diga a pessoa do seu lado: você é um espírito com Jesus. Isso é fato. Você é um espírito com Jesus. E agora Cristo em você, há uma esperança. Há uma esperança do mundo ver as coisas de Deus. Para terminar, acho que eu vou ter que terminar por aqui, ainda tem muita pregação. 1 João 4,17, abra sua Bíblia nisto aqui. Aqui está o centro dessa mensagem. 1 João 4,17.
Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Eu vou dar ênfase nisso aqui. Pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Como Ele é, não como Ele foi, como Ele é. Nós somos um espírito com Ele, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Cristo em nós, esperança da glória. Associe isto com esse versículo. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. E isso deve tranquilizar o nosso coração, diz a palavra de Deus. Mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Mantenhamos confiança. Você tem medo da volta de Cristo? Mantenhamos confiança. Você tem medo quando Jesus ficar frente a frente com você? Mantenhamos confiança. Você tem medo quando Jesus perguntar o que você fez na terra? Mantenhamos confiança. Por quê? Quem te dá confiança? Por quê? Porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Jesus se arrastou nesse mundo? Não. Assim como Ele é, Jesus é um homem perito em se arrastar no mundo? Não! Jesus nesse mundo não andou se arrastando. Nós somos um espírito com Cristo. Para quê? Para se arrastar nesse mundo? Não! Jesus, quando veio a este mundo, o mar estava revolto. Ele disse: vento, cala-te, mar, te aquieta. As pessoas: meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse homem? Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Quando o mar está revolto, o que você faz? Quando o mar está agitado, quando as coisas estão adversas, o que você faz? Ai, meu Deus, eu estou todo dia na igreja, porque isso aconteceu comigo. Ai, meu Deus, eu dou dízimo todo domingo. Ai, meu Deus do céu, eu estou sempre nas reuniões da igreja, porque agora veio essa revolta do mar, eu vou morrer afogado. Jesus, eu sou teu servo. Muitos crentes fazem assim. Mas como Ele é, nós somos nesse mundo. Quando o mar ficou revolto com Jesus, Jesus mandou o mar se calar. Cala-te. Mandou o vento sossegar. Se aquieta, vento. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Com isso, mantenhas confiança no dia da volta de Cristo. Quando você entende que a sua nova identidade não foi apenas para você dizer: eu vou morar no céu. Para com isso. A nova identidade não é um passaporte quando você for morar no céu. Não! Essa nova identidade, meu amado, não é uma questão só de você pensar. Essa nova identidade te dá condição para você ser nesta terra como Jesus é. Quando você no trabalho encontrar pessoas oprimidas, quando você encontrar no trabalho pessoas desesperadas, não é para você ficar chorando: ai, 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 coitadinho de você, eu também passo por isso, olha, a vida é dura. Será que Jesus faria isso no teu trabalho?
Será que Jesus faria isso na sua casa? O que faria Jesus? Porque assim como Ele é, você deve ser na sua casa. Assim como Ele é, você deve ser no seu trabalho. Assim como Ele é, você deve ser na sua vizinhança. Esses dias eu estava conversando com a gerente, o gerente da... Está gravando, né? Mas são pessoas que não vão ouvir. Com o gerente da Sandra. Não a Sandra aqui, a outra Sandra. Batendo papo com ele. Eu cheguei e falei, é o seguinte, meu amigo. Querendo aproveitar esse momento, quero dizer para você que eu estou orando por você. Eu digo para você, abra o seu coração. Pelo WhatsApp, evangelizando pelo WhatsApp. Assim como Jesus é, eu sou nessa terra. Assim como Jesus faz, eu faço nessa terra. Posso vir amém? Assim como Jesus se move, você deve se mover nesta terra. Porque para isso, Cristo te salvou. Para que você seja a imagem dele na terra. Você é um espírito com ele. Ele não te chamou para ser membro de igreja somente. Mais do que isso. Porque há muitos membros de igreja que, em vez de refletir Jesus, reflete o diabo. Deus não te chamou para você ficar acostumado a uma prática religiosa. O evangelho é isto. Deus te chamou para você ser aqui na terra o que Ele é nos céus. Posso vir amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.